Já estamos de regresso. Crianças a viver alternadamente com os pais e com as mães é uma tendência crescente entre os casais portugueses que se divorciam. Mas, por norma, os filhos ainda ficam maioritariamente à guarda das mães. Para tentar alterar este quadro, a Associação para a Igualdade Parental apresentou uma petição na Assembleia da República que visa instituir o regime-regra da residência alternada. Só que a ideia não agrada a diversas associações ligadas, sobretudo, a movimentos feministas. Pais à vez é a grande reportagem desta noite. É a mãe que dá de comer, é a mãe que dá banho, é a mãe que veste... Dás banho, dás alimentação, cozinhas, dás biberon, dás tudo. Porque é que depois a criança vai ser obrigada a estar metade do tempo com quem não o faz ou nunca fez? Mas na verdade também ninguém nos protege com o direito que temos. Essa é a frustração brutal. O David está cá nesta realiza há 3 anos. Já vem há 3 anos, há 15 em 15 dias aqui à associação. Eu basicamente separei-me da mãe das minhas filhas em dezembro passado. De 15 em 15 dias, na Associação para a Igualdade Parental, sucedem-se os relatos de separações e divórcios mais ou menos conflituosos. Eu estou nesta situação há muito pouco tempo. Que idade tem? É um menino? Neste momento tem 9 meses e meio, é um menino. E eu separei-me da mãe quando ele tinha 6 meses. Só uma pergunta, tu nestes 3 meses, praticamente são 3 meses, tiveste quanto tempo com o teu filho? Tive muito pouco tempo. Ele passou uma noite comigo só. Só pernoitou uma noite contigo, Sim. mas essa noite que ele pernoitou... Desde que eu comecei as regras foram mudando sistematicamente. Sempre para pior. E foi aí que eu então, eu e a minha advogada dissemos, temos então já que avançar com o processo de regulação parental. Mas a mãe não tem o direito. A não existência de uma regulação parental significa que ambos os pais têm o direito de estar com os filhos. Ou seja, eu sei que isto aqui é muito... A regulação das responsabilidades parentais é um dos momentos mais sensíveis porque passam os casais em processo de separação, num país onde o número de divórcios não para de crescer. Foram mais de 24 mil no ano passado. Trata-se de fixar a guarda dos filhos menores, o regime de visitas e o valor da pensão de alimentos, entre outros aspectos de particular importância para a vida das crianças. O exercício das responsabilidades parentais está consagrado na Lei 61 de 2008, mas o regime de residência alternada ficou fora do texto, como nota Sofia Marinho, coautora do livro Uma Família Parental, Duas Casas. A lei fala de residência habitual e de residência temporária, por um lado. E, por outro lado, diz que o Tribunal determina a residência da criança com progenitor e o regime de visitas ao outro. É isso que diz a lei portuguesa. Não fala sequer da residência alternada. A sua aplicação está sujeita às convicções e à avaliação de quem decide. Pelas mãos de quem decide passam todos os anos mais de 16 mil processos de regulação das responsabilidades parentais. Em 2012, um estudo da Universidade de Coimbra analisou as 1.189 sentenças proferidas nesse ano pelos juízes dos tribunais de Lisboa. Em 78% dos casos, os filhos ficaram ao cuidado das mães, contra apenas 8% dos pais. E houve ainda 14% de situações em que as responsabilidades parentais foram atribuídas a outros familiares. Quanto ao regime de residência alternada, apenas contemplou 2 casos. Um padrão que a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Defesa dos Direitos dos Filhos pretende alterar. Temos uma sociedade a mudar e a lei a não acompanhar, porque temos obviamente pais muito mais envolvidos, temos mães a trabalhar muito mais fora de casa, já não temos a mãe cuidadora que fica em casa todos os dias e, portanto, esta monoparentalidade que a lei, este empurrar da lei já não reflete os dias de hoje da nossa sociedade. Foi neste pressuposto que a Associação para a Igualdade Parental entregou em junho na Assembleia da República
uma petição que visa estabelecer a presunção jurídica da residência alternada para crianças cujos progenitores se encontrem em processo de divórcio, separação judicial ou anulação do casamento. A residência alternada pressupõe que a criança viva entre 30% a 50% do tempo com cada um dos progenitores, ou seja, que pelo menos 10 dias por mês sejam passados com o pai ou com a mãe. A ideia levantou um coro de críticas. 23 associações ligadas maioritariamente a movimentos feministas insurgiram-se contra os pressupostos da petição. A residência alternada é claramente um paradigma que deve ser alcançado. Mas a questão aqui é a imposição de um modelo único de residência. A imposição de uma presunção jurídica. Colocar uma presunção numa guarda partilhada, ipsis verbis, sem qualquer exceção muito bem concertada na lei, estamos a pôr em risco crianças vítimas de violência doméstica e de abuso sexual. E nestas situações, a utilização, a guarda e a residência alternada pode ser ter claramente um efeito pernicioso e pôr em risco as próprias vítimas. Os autores da petição têm outro entendimento. O argumento da violência doméstica para objetar a residência alternada é um argumento que não faz sentido na medida que nada é para ser alterado, obviamente. Já existem medidas cautelares no que diz respeito à violência dentro da família e é isso que se pretende que continue, mesmo sendo o regime regra da residência alternada. As medidas cautelares efetivamente existem, mas a sua aplicação foge muitas vezes ao controlo das autoridades. Raquel nunca se separa deste pequeno receptor que alerta a polícia sempre que o ex-marido ultrapassa a distância estabelecida pelo juiz. A última vez que ele foi à minha casa, que partiu a porta e isso, foi o tribunal decidiu que realmente ele estava a passar mais das marcas e pôr-lhe esse sistema. Parece-lhe normal que o seu ex-marido tenha acesso facilitado aos seus filhos? Às vezes penso um bocado nisso, mas a gente não pode ir contra a lei, não é? Digo eu. Divorciada há pouco mais de um ano, Raquel detém, por determinação do tribunal, a guarda provisória dos 2 filhos do casal. Mas quando assinaram o divórcio, foi outro o regime estabelecido. Ficou decidido que a guarda ia ser partilhada, até porque foi o pai que quis. E ele teve o primeiro mês bem. E, entretanto, depois disse que o trabalho dele tinha que acordar muito cedo e que já não conseguia levar os meninos e, entretanto, eu fiquei com eles. E ficou também com os encargos inerentes à educação e desenvolvimento das crianças, uma vez que o ex-marido nunca pagou a pensão de alimentos definida pelo tribunal. Diz que não quer dar dinheiro, porque penso que o dinheiro é para mim. Diz que agora quer partilhado outra vez. É uma espécie de jogo do empurra que se arrasta no tribunal e que beneficia claramente o infrator. Casos como este dão argumentos às organizações que contestam a presunção da residência alternada, mas não abalam as convicções do juiz Joaquim Silva nas vantagens da mediação de casais em conflito. O meu papel é ajudar estes pais a transformar aquela relação. Eu posso preferir uma sentença, regular umas responsabilidades parentais, mas se eu não mexer nisso, eles vão reproduzir, ao longo do crescimento da criança, conflitos atrás de conflitos, que se refletem depois no tribunal, através de incumprimentos, alterações, portanto, mais processos e mais processos. E você, quando vê uma coisa dessas, sabe que essa criança está profundamente maltratada. Informal e bem disposto, Joaquim Silva detém o recorde de atribuição de residências alternadas aos filhos dos casais cujos processos correm no Tribunal de Mafra, onde exerce a magistratura há cerca de 2 anos, com o apoio de uma equipa multidisciplinar que já vem de Sintra, onde se interessou pela mediação de conflitos. Eu tenho uma mediadora de serviço social desde 2011, esta é pro bono, a doutora Teresa Vilas. Uma terapeuta familiar desde 2012. Tenho uma mentoring, lá está, uma super nanny, e era da SIC. Foi o programa da SIC que me deu a ideia. Olha que boa ideia, uma super nanny. Porquê? Ela vai lá,
Só que não tem publicidade. Ela vai lá, dá apoio à família, ajuda a tratar das coisas, ajuda a organizar a casa. Quanto é que custa manter uma equipa destas? Pois, essa é uma das críticas. Isto custou apenas 5.000 euros. E desses 5.000 euros, as pessoas pagaram em custas 2.000. O Estado português pagou 3.000 euros. É uma coisa absolutamente incomparável. Adepto confesso do regime de residência alternada, o juiz de Mafra começa por confrontar os pais desavindos com uma série de estudos científicos que explicam as alterações comportamentais das crianças e jovens apanhados no turbilhão dos divórcios. Por exemplo, os abandonos, do ponto de vista de a mãe não deixa ver o pai não deixa ver a mãe. Fizeram este estudo também com tomografias e foram à procura de algo físico que gerasse a mesma imagem tomográfica. É um murro no estômago. Cada vez que a criança se lembra que o pai ou a mãe não está ao pé dele, está a levar murros no estômago. Evitar os murros no estômago é um preceito fundamental do Instituto de Apoio à Criança. Mas, na opinião de Dulce Rocha, a resposta não passa pela distribuição equitativa do tempo de permanência na casa de cada um dos progenitores. A criança deve estar bem com o pai e com a mãe e deve... Agora, os tempos é que não precisam de ser iguais. Os pais não têm, geralmente, durante a constância de matrimónio, não dedicam esse tempo à criança. É a mãe que dá de comer, é a mãe que dá banho, é a mãe que veste, é a mãe que leva ao médico. Se é, de facto, maioritariamente a mulher que trata de todas as questões, porque é que depois a criança vai ser obrigada a estar metade do tempo com quem não o faz ou nunca fez? Os argumentos da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas são coincidentes com os do Instituto de Apoio à Criança, entidade que, embora conteste a presunção legal da residência alternada, não subscreveu o Manifesto dos 23. Para o Instituto, a lei deve contemplar a possibilidade de partilha do tempo de residência, desde que tenha em conta a distância geográfica entre as casas dos progenitores, a idade e o grau de desenvolvimento dos menores e, acima de tudo, a vontade expressa da criança. Há crianças muito pequenas que geralmente o que é aconselhável é que tenham um lar principal que lhes dê mais conforto, mais estabilidade. Na adolescência, por vezes verifica-se que os próprios adolescentes gostam desse sistema, mas o fundamental será sempre ouvir a criança e dar muita importância àquilo que a criança prefere. Se uma criança adolescente diz que não quer uma residência alternada, eu não fixo. Porquê? Porque aí já prejudica aquele adolescente. Agora, se é um bebê, não. Porque o bebê não tem lugar nenhum. Portanto, os bebés têm outro problema que tem a ver com a amamentação. Isto é 6, 9 meses. A partir daí é discutível se até é bom para a criança. E tem outra coisa que se chama, não podem estar mais do que 72 horas sem um cuidador. Em 2006, quando os pais se separaram, Guilherme tinha pouco mais de 1 ano. Dos tempos em que viviam todos na mesma casa, não tem, obviamente, qualquer memória e sempre encarou com naturalidade o facto de estar semana sim, semana não, com um e com o outro. Às sextas-feiras é que é mais complicado porque eu acabo sempre por ter treino, à sexta, e é quando nós fazemos as mudanças. Ou seja, alguns livros estou em casa da minha mãe, tenho que passar para a casa do meu pai e ao contrário. Mas é normal, eu já estou habituado porque eu já faço isto há muitos anos. Por isso já é uma coisa normal. Olha, já tenho posto estas fichas todas lá no teu quarto. Lá cá. Então vá. É de espanhol? Olha, isto é espanhol. Isabel também encara com normalidade as ausências semanais do Guilherme. Mas nem sempre foi assim. Se tens alguma dúvida, diz. Este casaco aqui, todo amassado, posso pôr ali? Sim. Eu tenho que confessar que no início para mim foi extremamente difícil, muito complicado. E nem sequer concordava. Na altura achava que não tinha pés nem cabeça, o miúdo não ter uma casa fixa, o miúdo estar sempre a saltitar de casa em casa, eu achava que isso não fazia sentido.
E eu fiz sempre muita pressão para que não fosse assim, eu queria ficar com ele sempre. O pai na altura não concordou, fez muita pressão para que assim fosse. E eu hoje olho para trás e penso, foi a melhor solução. Teu pai. Para conseguir a guarda partilhada do Guilherme, Luís teve de vencer barreiras e preconceitos que se fizeram sentir desde logo no tribunal. Sempre senti que a minha posição como pai é sempre fragilizada no Tribunal de Menores e de Família. Sempre. De que forma? Desde o momento em que se entra, a voz do pai não tem o mesmo peso que a voz da mãe. E isso é muito difícil de aceitar. Agora é isto, não é? É, os dois no centro, Sim. depois 4 ali. Ok. Certo? A persistência de Luís e a cedência de Isabel acabaram por atenuar a relação conflituosa que pairava sobre o casal durante o processo de divórcio. A partir do momento em que eu pensei, ok, vamos ver o que é melhor para todos, principalmente para o Guilherme, a partir daí as coisas entraram numa estabilidade tão grande que realmente foi possível, a partir dessa altura, todos nós nos organizarmos. O conflito reduziu-se? Completamente. Estudos recentes, levados a cabo pela investigadora norte-americana Linda Nielsen, demonstram que os níveis de conflito entre progenitores cujos filhos partilham as duas residências diminuem em 40% dos casos e aumentam em apenas 1% das situações. Por um lado, são pais e mães que falam mais entre si, porque são obrigados a isso, estão mais atentos às necessidades da criança. Não há tanto uma competição que procura validar socialmente as competências maiores de um em detrimento das do outro, e isso acaba por facilitar bastante o desenrolar da vida cotidiana. Leonor Monteiro não tem esta visão otimista. Aumenta o conflito, obviamente, porque estão sempre em contacto um com o outro e não sabendo lidar um com o outro, dificilmente o conflito vai desaparecer, não é? Antes pelo contrário. No caso dos pais de Guilherme, a experiência, como vimos, deu bom resultado. O regime de residência alternada foi interrompido uma única vez, este ano, por imperativos profissionais. Foi uma fase um bocado complicada. Eu não consegui muito bem gerir isso. Mas, felizmente... O teu pai estava no Iraque, não é? Sim, sim. Felizmente ele já está cá, por isso correu tudo bem. Quanto tempo é que o teu pai esteve fora? 3 meses. Volta de 3 meses, sim. Foi assim a maior ausência que tiveste dele, não é? Sim. Antes dessa experiência, tive que falar com a mãe do Guilherme e saber se ela tinha condições para ficar com ele durante esse período. E sim, ela disse que sim, que não havia qualquer problema, que eu podia ir à vontade. Prontos, e fui. Se a sua ex-mulher, por alguma razão, tivesse dito que não tinha hipótese a esses 3 meses, isso condicionava a sua ida? Condicionava, certamente que sim. Isabel nunca precisou de se ausentar por períodos tão longos, mas o trabalho obriga a frequentes deslocações pelo país. Se o Guilherme estivesse comigo a tempo inteiro, sempre, não tenho a menor dúvida de que a minha vida seria completamente diferente e não conseguiria ter nem vida pessoal, nem vida profissional, porque realmente os miúdos enchem muito a nossa vida e nós andamos muito em função deles. A participação das mulheres no mercado de trabalho, uma maior repartição das tarefas domésticas e o empenho dos homens na educação das crianças são sinais de mudança da sociedade portuguesa. Sinais que levaram a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego a recomendar o direito da criança a viver com os 2 progenitores após o divórcio, encorajando a aplicação da residência alternada. No livro branco Homens e Igualdade de Género em Portugal, publicado ano passado, a Comissão considera que os papéis da mãe cuidadora e do pai provedor estão desfasados da realidade das famílias contemporâneas. Uma opinião em tudo idêntica à do Conselho da Europa, que em 2015 recomendou aos seus Estados-membros a integração do regime de residência alternada nos respectivos ordenamentos jurídicos, salvaguardando as situações de abuso, negligência ou violência doméstica.
No texto da resolução, o Conselho da Europa considera que os pais homens, são por vezes confrontados com leis, práticas e preconceitos que os podem privar de relações sustentadas com os seus filhos. As pessoas têm personalidades diferentes, valências diferentes e, portanto, cada um dos progenitores poderá dar contributos acrescidos à criança. Mas isso é uma mais-valia da residência alternada, que as crianças perdem quando têm residência única, porque o tempo que estão com o pai é tão curto que não permite sequer que ele possa dar esses contributos. João Santos encontrou no karatê uma forma de passar mais tempo com o filho de 12 anos. Começou a treinar há 4 anos atrás, portanto, neste momento ele treina pelo 5º ano consecutivo. Qual é o cinto dele? Verde barra azul. Portanto, nós dizemos a barra mais graduada é o que dá o nome à barra. Não é? E o João? Não, eu comecei só há 1 ano, portanto eu ainda sou barra laranja, portanto eu sou amarelo barra laranja. Portanto, na luta com ele não tem hipótese? Não tem hipótese, portanto ele ensina-me. João Santos e Manuela Lajeiro vivem entre Sintra e Palmela, onde o filho mais novo do primeiro casamento de João estuda e vive com a mãe. É assim desde 2010, ano em que o Tribunal estabeleceu as responsabilidades parentais do casal. O resultado foi uma partilha a 50% e semana sim, semana não. Semana sim, semana não, portanto que se mantém até hoje relativamente ao nosso filho. E sinceramente eu acho que se esse regime se tivesse mantido relativamente à nossa filha, a vida tinha sido muito mais simpática para todos nós, inclusivamente para a mãe, não é? As transições das crianças para a casa do pai sempre foram complicadas e no caso da filha duraram apenas 6 meses. A menina, então com 12 anos, escreveu uma carta manifestando o desejo de passar mais tempo com a mãe. Nós pusemos em causa e duvidámos que uma miúda com 12 anos fosse, apesar de ser uma carta manuscrita, fosse capaz de escrever uma carta que parecia um regime de responsabilidades parentais daqueles que são escritos por advogados, em que tinha palavras como regime quinzenal, regime de visitas, etc, etc. Portanto, isso não são coisas de uma criança. E com o cuidado de pedir um regime não só para ela, mas já para o irmão já também. Já para o irmão. Tendo em conta a vontade da menina, o Tribunal fixou a residência com a mãe e fins de semana alternados com o pai. Um regime que nunca saiu do papel. O Tribunal sempre disse que os contactos entre o pai e a filha deviam ser mantidos, as férias divididas a meio, mas a mãe não cumpriu nunca mais. Portanto, não foram só contactos, foi-me sonegado tudo ou praticamente tudo sobre a vida da minha filha. A desculpa de que é a vontade da filha não pega nestas coisas, quer dizer, não é a vontade da filha que não se informe o pai do que é que ela sofre, etc. Portanto, é mesmo é um mecanismo de agressão. Richard Gardner chamou-lhe síndrome da alienação parental. A teoria desenvolvida pelo psiquiatra norte-americano nos anos 80 não é consensual, mas está profusamente estudada por quem lida de perto com a mediação de conflitos parentais. Os 2 fatores mais importantes da alienação é o tempo e o poder. É preciso ter tempo para alienar e é preciso ter poder, isto é preciso que eu tenha a guarda desta criança ou que, mesmo que o Tribunal tenha decidido que é uma guarda partilhada, eu no fundo não deixo ir a criança. E à medida que a criança vai crescendo, eu vou-lhe transmitir ideias extremamente negativas sobre o outro pai. Maria Saldanha Pinto Ribeiro trabalhou durante anos para o Tribunal de Família de Lisboa e fundou, com um grupo de magistrados, o Instituto Português de Mediação Familiar. Nessa qualidade, acompanhou de perto conflitos conjugais graves
em que os filhos foram usados como armas de arremesso de um dos progenitores. Geralmente são as mães. Portanto, elas estabelecem uma relação exclusiva com os seus filhos, de forma a alienar a relação com o outro pai. Os únicos defensores das crianças, desta situação execrável, desta situação terrível, não é? Quer para os pais, quer para os avós, quer para a criança, os únicos defensores são os magistrados, são os tribunais. Não tenhamos ilusões. E mediadora familiar. Maria Saldanha Pinto Ribeiro diz que muitos casos de alienação parental assentam em denúncias de abuso sexual e violência doméstica, cuja veracidade tem de ser comprovada pelos juízes em processos de investigação que se arrastam de tal modo no tempo que levam à perda de vínculos entre os filhos e os progenitores acusados. A falsa denúncia é um instrumento transversal aos pais e mães que nos chegam. Acontece com frequência. Pais e mães que no final são ilibados, muitos deles nem a acusação é deduzida porque efetivamente as acusações não são verdadeiras e, portanto, conhecemos isto no nosso dia-a-dia. O dia-a-dia de Leonor Monteiro nos tribunais portugueses mostra-lhe uma realidade e um entendimento diferentes daquilo a que se convencionou chamar alienação parental. Eu acho que é uma boa arma para agressores e abusadores, sem dúvida que é. E não há uma boa arma também para quem se acha no direito de ter a guarda integral de uma criança. E nesse sentido não é um argumento também utilizado até por advogados. É óbvio que os advogados usam tudo o que está a seu alcance para o melhor resultado daquilo que o seu cliente pretende, não é? Mesmo que não seja verdade. Cada um funciona da maneira que entender. Haverá certamente alguns que sim. A experiência que eu tenho é que quase todos os advogados ajudam, mas há uns que não, porque querem ganhar as causas, porque sei lá o quê. Mas isso tem a ver não com os advogados, mas com o paradigma, lá está, contencioso, com que eles são preparados também. Repara, na faculdade o que é que dão em direito da família? O casamento e o divórcio. A regulação das responsabilidades parentais e estas questões interdisciplinares, zero, mesmo zero. Portanto, o jurista não está preparado para lidar com isto. Até ao momento, a Ordem dos Advogados não se pronunciou sobre os pressupostos da petição entregue em junho na Assembleia da República e que reuniu mais de 4.000 assinaturas. O documento recolheu pareceres favoráveis do Conselho Superior da Magistratura e da Procuradoria-Geral da República. Ao Parlamento cabe agora decidir.